Bom dia a todos, que Deus abençoe você, que a graça e a paz de Cristo esteja com você no seu coração e que você tenha um feliz sábado, um sábado muito abençoado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque se olhar para a história da minha vida, é a primeira vez, se eu não me engano, que eu prego no dia do meu aniversário. Eu estou muito feliz pelo presente que Deus me deu, de estar aqui, porque para mim não tem maior privilégio no mundo do que ser usado por Deus para trazer a sua mensagem, trazer uma mensagem do céu. E eu espero então poder compartilhar com você um presente de Deus para você. Espero que Deus fale ao seu coração. O título do nosso sermão de hoje, como já disse, é Disciplina na Igreja. Reflexos de uma vida em comunidade. Eu vou projetar todos os nossos textos ali na tela. Mas isso não impede de você pegar a sua Bíblia e abrir e lê-la. É importante que você a tenha. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, verso 15 ao verso 18. Para que o nosso tempo se torne cada vez mais dinâmico, essa vai ser talvez a única vez que eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Porque todos os textos estarão projetados aqui na tela. Tá bom? Então, Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 18. Enquanto você acha, deixa eu só fazer um teste técnico aqui. Vamos ver. Ali está piscando vermelho, estou vendo, mas não está passando. Ok, beleza? Posso tentar agora? Está piscando aqui, do vermelho, estou vendo. Ok, estou esperando. Enquanto a gente lê o texto, o pessoal da técnica vai ali fazer um socorro. Porque nós vamos utilizar muito algumas coisas que eu vou colocar em tela. Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 18. Então vamos ler, diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vou tentar, vamos ver? Está piscando ali do vermelho, mas não está indo. Se não acontecer, o botão vai ter que ser manual daí de cima, tá bom? Vamos tentar. Parou de piscar vermelho. Geralmente eu não utilizo apresentações, mas hoje é crucial para que isso aconteça. Então vamos lá, vamos ler então. Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, e entre ti e só ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Aí, vamos ver? Vou tentar. Vai ter que ser no manual mesmo? É isso? Então, legal. Fica bem atento aí. Não há passagem no Novo Testamento que trata tão especificamente da disciplina quanto esta passagem aí que você está vendo. Porque, além de tratar da disciplina na igreja, esses versos também trazem o processo da disciplina na igreja. Alguns manuscritos de onde a Bíblia foi traduzida para o português não trazem as palavras contra ti. Por isso é bem provável aí que na sua Bíblia, dependendo da tradução, a expressão contra ti apareça entre colchetes, porque não se tem certeza quanto à forma original do texto.
Na verdade, não importa muito qual é a versão original do texto. O importante desse texto é que quem observar o lapso, o desvio, o erro, diante do perigo, aqui, pode pegar. Diante do perigo do pecado entrar na comunidade de crentes na igreja, aquele que observou o desvio, esse deverá buscar formas imediatas para convencer o pecador, o membro que pecou, e ajudá-lo em amor a tomar o caminho do arrependimento e da restauração. Quero deixar algumas coisas bem claras desde o início. E é importante que a gente comece dessa forma. Daqui para frente eu irei falar bastante a palavra membro. E ao dizê-la eu me refiro àquele que tem o seu nome no rol de livros, no rol de membros, desculpa. Para baixo? Obrigado, querida. Me refiro, quando eu falar a palavra membro, aquele que tem o seu nome no rol de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja líder ou não. Certamente que esse tema, por ser uma verdade bíblica, a sua dimensão vai para além dessas paredes e alcança toda a comunidade de crentes que tem a Bíblia como um livro considerado como sua única regra de fé e prática, seja qualquer denominação religiosa. No entanto, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu estava pensando, me referindo a membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você está me ouvindo agora e você não é membro dessa igreja, você continua sendo muito bem-vindo. Como eu disse, esse assunto traz implicações não somente para nós, mas para toda a comunidade de crentes. Então hoje nós vamos falar de 5 pontos acerca da disciplina eclesiástica ou disciplina na igreja. E esses 5 pontos darão o norte do nosso sermão. Então primeiro eu vou falar o que é disciplina. Depois, propósito da disciplina. Autoridade da igreja para aplicação da disciplina. O processo da disciplina. E por fim, a consequência ou consequências do descaso para com a disciplina. Mas antes de eu continuar, eu quero fazer algumas confissões. Eu devo reconhecer que disciplina eclesiástica ou disciplina na igreja é um tema bastante amplo e multifacetado. Portanto, eu assumo desde o início que esse sermão não é nem de longe uma tentativa de exaurir, de esgotar o assunto. Não somente por causa do tema, por conta da natureza desse tema, mas pela complexidade desse assunto e dos seus desdobramentos, tanto no aspecto legal, e aqui me refiro ao ordenamento jurídico brasileiro, também no aspecto administrativo da igreja, e o seu desdobramento no aspecto bíblico, de onde se originam todos os outros ramos acerca desse assunto, e de quem esse assunto é dependente, e por isso é o mais importante. Por isso eu vou gastar a maior parte do meu tempo nesse sermão, em pontos que julgo cruciais, no que diz respeito à disciplina dentro do âmbito da espiritualidade da igreja. O que eu devo admitir também é que o sermão, ao passo que se caminha para o final, ele vai parecer mais com uma palestra do que com um sermão. E isso vai ser inevitável por conta da natureza desse assunto, do tópico desse sermão. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu enxergo a disciplina? Eu enxergo a disciplina na igreja como uma das maiores necessidades da igreja de hoje. A relevância desse tema, ele se fundamenta em 3 coisas cruciais para nós que somos o corpo de Cristo. Esse tema se fundamenta no zelo pelo nome do Senhor. Também se fundamenta em manter a pureza da igreja e em restaurar em amor os faltosos. E essas características, na verdade, concebem na estrutura da disciplina eclesiástica uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo.
um dos maiores problemas da igreja na atualidade. É a crença errônea de que os membros não são responsáveis por seus atos diante dos outros, e especialmente das igrejas onde frequentam, e da absoluta falta de vontade e disposição por parte de alguns membros de dar conta dos seus atos, onde ninguém se sente devedor a ninguém, quando muito a Deus, onde se esquecem que foi o próprio Deus quem instituiu a disciplina na igreja, como instrumento para manter a sua igreja pura e restaurar os caídos. Onde os pecados passam impunes. Os faltosos não são repreendidos, corrigidos e restaurados. Onde membros da igreja de Cristo cometem pecados públicos claros e não dão conta a ninguém de seus atos. Poderá subsistir ali por muito tempo a igreja do Senhor, pela qual Ele derramou seu precioso sangue em busca de um povo puro e santo? Eu acredito que não. Pois, em meu entendimento, tudo começa na perda do sentido de que ser igreja é ter uma vida em comunidade. Tudo começa na perda da percepção de que somos membros de um corpo, do corpo de Cristo. De que não vivemos a nossa espiritualidade desmembrada, isolada, independente da comunidade de crentes, essa comunidade que nós chamamos de igreja. Veja a citação de Ellen White sobre esse ponto. Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária. Não sei se você já percebeu, já logo de início, mas o nosso tema não é nada popular. É pouco falado. Porque, embora seja bíblico, existem várias razões pelas quais a disciplina é pouco levada em conta ou até desprezada. E eu gostaria de elencar algumas dessas razões. O espírito individualista. É muito comum na igreja você ouvir pessoas que dizem: cada um cuida da sua própria vida. E isso perde de vista o aspecto comunitário da igreja de Cristo. É muito bom ouvir aqui bons sermões, boa música, participar do culto, mas quando acaba da porta para fora, a vida é dele. Esse espírito individualista vê a disciplina como algo negativo. Segundo aspecto, quem sabe pelo qual a disciplina ela é rejeitada ou pouco falada, os abusos da história. Aqui, alguns dizem assim: a igreja está fazendo inquisição agora. Esses exemplos abusivos da história, eles são usados para condenar, para macular uma coisa que seja bíblica. Terceira razão pela qual eu vejo o julgamento, e aqui está entre aspas. Alguns dizem: não julgueis para que não sejais julgados. E essa frase é muito comum. É muito comum dita por aquele que tem a resistência à disciplina, e ela é proporcionalmente muito mal interpretada. O julgamento que Jesus proíbe em Mateus capítulo 7, onde aparece essa frase que eu acabei de dizer, é o julgamento hipócrita. Isto é, condenarmos os outros sem prestar atenção em nossos próprios pecados. É o irmão que tem a trave no olho de um determinado pecado e quer tirar o cisco desse mesmo pecado no olho do irmão. A este, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Quarto, disciplina viola o amor. A disciplina na igreja é considerada por alguns como a falta de amor cristão para com o irmão caído. Essa falsa interpretação do amor cristão não leva em conta o ensino bíblico de que no amor também inclui a disciplina.
de que no amor também inclui a correção, os pais que o digam. Fechar os olhos para o pecado do irmão não é amá-lo, é odiá-lo. É desejo de vê-lo afundar-se cada vez mais no pecado. Porque, queridos, a verdade é uma só. Onde não há disciplina, não há amor responsável. E onde não há preocupação pela vida espiritual do irmão, ali ecoa a voz de Caim dizendo: acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? E quinto, disciplina viola a liberdade. Há quem diga. Há quem considere o exercício da disciplina na igreja como uma violação da liberdade de consciência e da liberdade cristã. De fato, a igreja não pode violar o foro íntimo da consciência das pessoas, que está sujeito somente a Deus. No entanto, existe o foro exterior das atitudes e das ações. Essas sim são objeto da supervisão e da disciplina da igreja. Ellen White diz: aqueles que partem para um caminho de transgressão devem ser visitados e deve-se trabalhar com eles e, se então se recusarem a arrepender-se, devem ser separados da comunhão da igreja de acordo com as regras apresentadas na palavra de Deus. Quais regras? Nós lemos Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 18. Queridos, eu sabia que eu iria falar de um tema que a maioria de vocês pode até concordar que seja bíblico. Mas eu ouso dizer que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, tem dificuldade de aplicá-lo. Mas eu acho que tem uma razão para falarmos sobre esse assunto. Como eu disse, a igreja não é uma comunidade onde cada um cuida da sua vida. Nós somos uma comunidade de confrontação em amor. E essa ideia de confrontação em amor para a santificação da igreja, do corpo de Cristo, ela é fortíssima no Novo Testamento. Nós somos instrumentos necessários na santificação do outro, na purificação da igreja. Estamos tão acostumados com a tradição pietista, de que a santificação é o meu momento de jejum, é o meu momento de oração, é a minha devoção pessoal, é a minha espiritualidade, que perdemos de vista o fato de que eu preciso do meu irmão para que eu cresça em santidade. O apóstolo Paulo, ele trabalha isso muito bem na sua carta aos Efésios, sobre o aspecto comunitário de santificação. Efésios capítulo 2, 19 a 22. Portanto, vocês que são estrangeiros, portanto, vocês que já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 4, 22 a 25. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Em suma, o que é disciplina? Afinal de contas, disciplina na igreja. No sentido mais amplo, a disciplina é parte do discipulado cristão.
envolve ensinar e envolve corrigir. Há quem diga que a disciplina ela é formativa e ela é corretiva. No discipulado, nós formamos e nós corrigimos. É como um professor de matemática. Ele escreve a sua aula no quadro, passa então um exercício para saber se os alunos compreenderam a matéria e ele sai de carteira em carteira corrigindo os seus alunos. Ou podemos ilustrar com a profissão médica. O médico diz, é dessa maneira que você precisa viver saudavelmente. E se ficar doente, o médico irá aplicar o seu conhecimento e todos os meios necessários para tirar aquela doença, aquele tumor. Então, fazer discípulos nesse sentido sempre envolve ensinar e corrigir. É assim que a gente cresce. Pastor, resume tudo isso daí. Disciplina equivale a todos os meios pelos quais a igreja busca santificação de todos e a boa ordem, que são necessários para a edificação espiritual e eliminação de tudo que ameaça o bem-estar da igreja. Em outras palavras, disciplina é um método dado por Deus para a sua igreja, para que juntos ferro afiasse ferro, como bem ilustrou Salomão, para que juntos cresçamos em santidade. Vamos falar agora acerca do propósito da disciplina. E nesse ponto, eu vou ficar a maior parte do tempo. E é importante que nós gastemos tempo nesse tópico. Porque quando nós falamos de propósito, isso resgata a visão que Deus nos dá do porquê de fazer aquilo que nós não gostamos de fazer ou evitamos fazer. Para que entendamos o propósito da disciplina na igreja, é preciso estar ciente de que santidade e disciplina se encontram intrinsecamente ligados na Bíblia. Seja quando Deus está presente, seja quando existem coisas ou lugares consagrados a Ele, sempre encontraremos a santidade protegida por um protocolo rígido. Eu quero trazer mais uma citação do livro Igreja, que trata de santidade e disciplina. Santidade na vida do cristão é uma obra inteiramente realizada pela graça divina e expressa por meio de um estilo de vida disciplinado, como fruto do engajamento com a obra do Espírito Santo dentro do coração humano. O chamado à santidade é a base e a fonte da vida e conduta cristã. Assim, como Deus é fiel à sua própria natureza, somos chamados a viver em harmonia como o projeto de nossa verdadeira natureza, definido pela vontade do Senhor para nós. Isso é que significa santidade. O uso leviano do fogo do altar resultou na morte de Nadab e Abiú. Uzá, filho do levita Abinadab, ele morreu ao colocar a mão para escorar a arca da aliança. Ananias, ele mente para o Espírito Santo e o apóstolo Pedro sabe disso. E ao lhe falar que ele não estava mentindo aos homens, mas a Deus, Ananias subitamente morre e o mesmo acontece com a sua esposa Safira, porque ela também decidiu mentir. E qual foi o resultado disso? Atos capítulo 5, verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O temor que gerou naquela comunidade primitiva foi de que aquela igreja levava a vida em santidade como uma coisa muito séria. Eu não estou dizendo
que Ananias e Safira e todos os exemplos devam ser um padrão, onde Deus sai matando todo mundo que vive em pecado, que anda em pecado. Se fosse assim, talvez eu nem estaria aqui para falar e talvez você não estaria aí para ouvir. Mas a ideia que eu quero que você compreenda é que Deus está ensinando nessas ocasiões um princípio subjacente. Deus ele está mostrando a importância e o zelo que Ele tem para com a vida limpa, pura e santa. E isso deve infundir temor na sua igreja. E esse temor, ele é necessário, porque a vocação suprema da igreja, minha e sua, assim como foi para com Israel, é ser santo, porque o Senhor que está no meio deles é santo. Assim como Deus insistiu na santidade do povo de Israel no Antigo Testamento, Deus ele insiste na santidade da sua igreja no Novo Testamento. Mas eu devo reconhecer que nem sempre vamos corresponder ao padrão bíblico. E podemos cometer erros. É aí que entra o exercício da disciplina e a necessidade da disciplina. Irei projetar aqui alguns textos que tratam dos propósitos da disciplina. Vamos ler cada um deles com calma, são curtinhos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então, disciplina associada ao temor da igreja, à santificação da igreja. Mateus capítulo 18, verso 15, nós lemos: se o teu irmão pecar, e eu expliquei aí, entre colchetes o contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Disciplina, então, associada a levar o irmão ao arrependimento. Tito 1, verso 13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Mais uma vez, propósito de disciplina associado à saúde da igreja. Eu gostaria de somar a estas passagens uma passagem super conhecida do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos ler mais um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Queridos, eu sei que são palavras duras, difícil de nós engolirmos. Mas a intenção de Paulo aqui não é a destruição do irmão, não é a morte do pecador, longe disso. Observe que o apóstolo Paulo, ele tem a intenção de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele queria de que, de alguma maneira, essa disciplina corroborasse com um contristar e uma volta para o Senhor. Observe, porém, que a preocupação de Paulo não era apenas com a salvação do pecador impenitente, mas ele se preocupava também com a pureza da igreja. Porque Paulo sabia que aquele pecado poderia se espalhar pela igreja como um pouco de fermento levado a toda a massa. Então, observe o que ele diz no verso 6 e verso 7. O orgulho de vocês não é bom.
Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Queridos, na igreja, entre os membros da igreja, pecado não é apenas um problema individual. Essa próxima citação de Ellen White, eu retirei do Manual da Igreja, na seção que trata de disciplina. Esse aqui é um documento administrativo e legal da nossa igreja. E o que ele faz? Como ele funciona? Para que ele serve? Diz assim na página 18. Ele, o manual, descreve a operacionalidade e as funções de igrejas locais e o seu relacionamento com a estrutura denominacional na qual estão arrolados seus membros. Pastor, traduz isso para mim, por favor. Traduzo. Se você quer saber quais são os seus direitos e deveres como membros dessa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu recomendo que você consulte esse livro. Esse livro ele está à disposição de maneira gratuita. Basta que você entre no site adventistas.org e você vai baixar o manual da igreja. No meu ponto de vista, todo aquele que é um membro da igreja deveria, pelo menos, dar uma folheada nesse livro. Então, olha a citação de Ellen White que eu tirei do manual da igreja. Se essas instruções de Mateus 18, 15 a 18, forem observadas, a igreja será purificada diante de Deus. Você entendeu o que ela está dizendo? A igreja será purificada. A injustiça tem que aparecer tal como é e ser removida para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de Deus, revestida da justiça de Cristo. Manual da Igreja, página 59. O que percebemos, queridos irmãos, é que a disciplina na igreja tem um propósito didático no processo de santificação e de temor da igreja. Por essa razão que a disciplina sempre faz bem, não somente para os demais, como também para o próprio irmão em falta. Por isso eu quero que fique muito claro para você sobre o propósito da disciplina na igreja. O propósito é que o bem-estar e a santidade da igreja, e o resgate e a restauração do irmão que está vivendo em pecado, sempre foi o propósito original no processo disciplinar da igreja. Vamos falar do ponto 13 então. E esse é mais curtinho. Autoridade da igreja para a aplicação da disciplina. A autoridade da igreja, nesse ponto, está fundamentada e amparada pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, que estabelece em linguagem clara e inequívoca a solene responsabilidade que pesa sobre o povo de Deus, de manter a sua pureza, integridade e fervor espiritual. Eu já lhes dei alguns versos da Santa Palavra que fundamentam a autoridade da igreja para a aplicação da disciplina. O próprio texto de Mateus, ele é um clássico. Mas há vários outros textos que fundamentam a autoridade da igreja para a disciplina. Eu não vou lê-los, mas só vou colocar em tela, caso você tenha interesse de consultar em casa depois. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 2 a 6, Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 14, Gálatas, capítulo 6, Efésios, capítulo 5, verso 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 a 15, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19 a 20, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso a 5. Textos não faltam
para que apliquemos a disciplina na igreja. Do espírito de profecia, eu quero deixar apenas mais uma citação. E ela é também tirada do manual da igreja. Essas palavras de Cristo conservam sua autoridade em todos os tempos. À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. A igreja é a agência de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre o seu povo. A ela, o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs, queridos, Deus, Ele impôs à igreja a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus, será sancionado no céu. Cada denominação cristã tem, ou pelo menos deveria ter, os seus códigos de disciplina que objetivam definir regras específicas em relação àquele que desobedece em princípios bíblicos. Alguns são mais rígidos, outros nem tanto, e a igreja que nem disciplinar na igreja. De qualquer modo, como o processo disciplinar acontece na IASD, na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então nós vamos entrar aqui no ponto 4, o processo da disciplina na igreja. Vale dizer que a disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja, varia no processo, varia nos passos a serem tomados nas diferentes denominações. Há denominações que a disciplina, por exemplo, ela é exercida exclusivamente pelo pastor. No entanto, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o processo disciplinar, a análise do caso, ela é feita inicialmente na comissão da igreja, que essa comissão ela é composta por líderes da igreja. E, obviamente, antes de levar o caso à comissão para análise, todos os outros passos descritos por Cristo no capítulo 18 de Mateus, eles devem ter sido dados. Quais os passos? Se teu irmão pecou contra você, ou pecou, vai ele e você sozinho e conversa com ele. E se ele não se arrepender, chama 2 ou 3 testemunhas, para que toda a verdade seja estabelecida. E se ele assim não se arrepender, vai para onde agora? Para a igreja. E se ainda assim, aquele irmão impenitente não se arrepender, aí Cristo diz, considera-o como gentio, como publicano ou como um não cristão. A pessoa contra quem se colocou uma queixa, isso é muito importante deixar muito claro. Ela tem um direito a comparecer na comissão da igreja. Ela é avisada sobre essa reunião, em que o seu nome vai ser tratado. E ela é convidada a apresentar a sua defesa, trazer testemunhas, trazer provas. Ou seja, essa pessoa ela tem um amplo direito de defesa garantido no processo disciplinar na IASD. Então, após a comissão da igreja ter analisado o caso, e ficando evidente a transgressão do irmão, em uma das razões dispostas na seção que trata de disciplina, são 14 razões. Se você quiser verificar em casa, abra na página 64 do manual, você vai ver todas as razões pelas quais um membro pode ser disciplinado. Então, a comissão delibera e propõe sobre o tipo de disciplina a ser aplicada para aquele caso. Então, toda a igreja, os membros regulares, eles tomam a decisão final. É a igreja, todos os membros regulares que têm a palavra final. O processo disciplinar na igreja adventista ocorre mais ou menos assim. O membro, ele pode ser disciplinado por 2 maneiras. Uma, por voto de censura.
E a outra, mais grave, como medida extrema, a remoção da condição de membro. Quando um membro ele é censurado, se ele tem cargos na igreja, ele perde todos os seus cargos. Ele fica impedido de participar por voz e por voto nos assuntos administrativos da igreja. Ele fica impedido de liderar atividades na igreja. Ele fica impedido de ter sua carta de transferência para outra igreja. Isso é muito óbvio. Se o processo disciplinar começou na igreja onde ele é membro, precisa terminar na igreja onde ele é membro. E ele não pode se eleger a nenhum cargo na igreja durante o período de vigência da censura. Esse período pode variar mínimo de 1 mês a 12 meses. Na remoção, o membro ele perde a sua qualidade de membro da igreja. E no caso de remoção não há um tempo estabelecido, considerando que essa é a forma mais grave de disciplina, portanto o tempo em que a pessoa ela possa ser reintegrada deve ser suficiente para demonstrar que as questões que levaram à remoção da lista de membros tenham sido solucionadas acima de qualquer dúvida razoável. Queridos, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. E esse é o ponto do sermão que virou uma palestra, mas já está terminando. É claro que em ambos os casos, pelo voto de censura ou remoção, o irmão disciplinado, ele é sempre bem-vindo à sua comunidade. Preciso deixar muito claro que aqui ele vai ser muito bem recebido. Afinal, como eu já disse, o objetivo da disciplina não é a exclusão do irmão da igreja. Não é fechar as portas da igreja para ele, é óbvio que não. Na verdade, nós devemos manifestar um espírito de amor e amizade para trazer o irmão disciplinado de volta para Cristo. Ele é nosso irmão. Por isso nós devemos amá-lo. Amá-lo com aquele amor responsável que alerta do precipício àquele que está indo em direção a ele. Eu gostaria de reforçar então que disciplina, que a remoção, esse caso mais grave não é uma eutanásia, mas é colocar o ex-membro em uma unidade de tratamento intensivo, para que ele receba tratamento do Senhor, para que ele seja salvo. Por fim, quais são as consequências do descaso para com a disciplina? De maneira mais óbvia, mais clara, a igreja que não disciplina os seus membros, passa a mensagem a todos de que o pecado não é algo que precisa ser levado a sério. Afinal, quando há entre aqueles que são membros da igreja de Cristo, seja adventista ou não, quando há entre eles, seus membros, jovens promíscuos, homens corrompidos pela ganância, quando há entre aqueles que são membros da igreja, homens e mulheres que trocam de parceiros assim como trocam suas roupas, quando há pessoas que o seu prazer é causar divisão na igreja, que diferença há para com o mundo? Quero terminar. A vida de santidade não é uma opção que a igreja possa escolher e deixar de lado, nem é uma doutrina que se possa separar da vida diária. Ela se baseia na santidade do Deus que nos chama para ser como Ele é e agir como Ele age com santidade. A disciplina está enraizada nesse chamado à santidade. Abdicar da santidade é abdicar da disciplina. E abdicar de ambos é abdicar de ser igreja. Evitar a disciplina,
acaba diluindo, barateando e finalmente destruindo a igreja. Isso porque encoraja a adesão de indivíduos que não mostram interesse genuíno nos alvos e padrões sublimes do reino de Deus. Quando a disciplina é esquecida, a igreja deixa de existir. No sentido de organismo espiritual, porque não há consciência, muito menos manutenção da separação entre cristãos e não cristãos. Para concluir, eu gostaria de dizer que eu desejo uma igreja, uma vida em comunidade, como lugar onde encontramos segurança para confessar as nossas fraquezas e tendência para o mal, para confessar os nossos temores quanto ao futuro e até as nossas falhas atuais. Mas não posso também deixar de refletir em espírito de autoanálise sobre o nosso papel como igreja. Será que nós falhamos de alguma maneira com aquele membro que está vivendo em pecado? Será que fomos insuficientes no cuidado? Quem sabe, será que fomos indiferentes ao seu pecado? Queridos, eu desejo uma igreja onde possamos aprender com os nossos erros e receber apoio paciente e amor. Amor tão forte que seja firme na correção dos nossos erros. A igreja precisa ser um lugar de segurança moral. Ninguém merece se sentir inseguro moralmente dentro da igreja. Por essa razão, a disciplina eclesiástica não é uma questão de escolha. Não é. Tampouco deve ser um mero assunto de discurso teológico. Deus é santo. E Ele requer de nós, como igreja, santidade. Portanto, disciplina é exigência de Deus e um privilégio nosso participar desse processo de santificação. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma comunidade que preze pelo nome do Senhor. Que sejamos uma comunidade que busca manter a pureza da igreja. E que sejamos uma comunidade que restaura em amor os irmãos faltosos. Que Deus abençoe. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar o lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar
Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou, nós iremos. Querido Deus, nós precisamos, Senhor, ter a consciência de que nós somos uma família, Senhor, de que igreja é uma vida em comunidade. Certamente nós iremos falhar, e que possamos demonstrar amor ao nosso irmão, despertando para o seu erro. Que o Senhor nos corrija, Senhor. Nos corrija nessa manhã, que o Senhor perdoe os nossos pecados como igreja. E que o Senhor nessa manhã purifique a nossa igreja, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.